E Ora fazer bem, a sessão em inglês, não é? Não, vai ser em português. Podemos falar em português, português. ok. Podemos falar em português. Ok. Bem-vindos aqui a esta sessão do dia 30 de outubro. O título da sessão, ou melhor, a sessão vai ser moderada pelo Ricardo Luz, o founder da Matching Ventures, que depois irá apresentar os restantes speakers, oradores. Esta sessão está a ser gravada para depois ser partilhada nos canais do Digital Health Portugal, e desde já agradeço a presença de todos e também do Ricardo Luís para moderar esta sessão. Ricardo, qual que é teu? Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Acho que vamos ter aqui um excelente painel na próxima hora. E antes de mais, estava a dar as boas-vindas e agradecer o terem aceitado o meu convite ao Alcino Lavrador, CEO da Altice Labs, ao David Cristina, CEO da Foson Group, José Paulo Carvalho, founder e CEO da Opecare, e Nuno Prego Ramos, co-founder e CEO da Celmabs. E assim, indo diretamente para aquilo que interessa, que é ouvir-vos a vocês, portanto eu estou aqui só para fazer um bocadinho a passagem de jogo. Começaria pelo Alcino, e Alcino perguntando, Altice Labs, que é suvejamente conhecida, é um catalisador da inovação. De que forma é que as vossas soluções tecnológicas na área da saúde têm vindo a contribuir para a maior eficiência e eficácia das respostas em termos de saúde? Ora, muito boa tarde a todos, obrigado também por esta oportunidade. Respondendo à pergunta, na área da saúde nós temos trabalhado fundamentalmente com duas plataformas core, às quais temos juntando diversas valências. Uma, que já é, digamos, tem tido um percurso bastante longo, que é uma solução de telemedicina doctor to doctor, que foi pioneira em Portugal há bastantes anos, e que é utilizada em ambiente clínico e que tem evoluído tecnologicamente ao longo do tempo. Tem sido utilizada, por exemplo, no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, que conecta todos os hospitais da região centro, para fazer teleconsultas regulares e, obviamente, usando as funcionalidades avançadas de colaboração multiponto e de partilha colaborativa, quer nos exames e diagnósticos. Desculpa só interromper, mas estás sem vídeo. Sim? Peço desculpa. Peço desculpa. Já está. Estava aqui e tinha carregado nisto. Assim está melhor. Ok. E, portanto, estas funcionalidades de colaboração multiponto e de partilha colaborativa de exames e diagnósticos são usadas quer em tempo real, quer offline. Também tem sido usada com hospitais nos países de língua portuguesa, Angola, Cabo Verde, São Tomé, e portanto tem levado, digamos, qualidade de saúde através de especialistas que estão nos nossos hospitais para esses países, evitando deslocações e, portanto, muitas vezes também com custos para o próprio governo português. A outra plataforma core é aquilo que nós chamamos de Smart IL, que é uma solução de Assisted Living, que constitui a nossa base tecnológica para a construção de ofertas integradas na área da saúde e bem-estar assistido, que vão desde o acompanhamento e monitorização de idosos, doentes crónicos, acompanhamento de cuidados remotos no pós-hospitalar, o follow-up clínico também, teleconsultas médico-paciente, enfim, um conjunto variado de soluções, de situações. Esta solução integra todo o ecossistema de atores, portanto, os utentes propriamente ditos, as pessoas que estão a ser monitorizadas, os familiares, cuidadores formais e informais e também profissionais de saúde. E, obviamente, todos os dispositivos, digamos assim, de IoT, que vão desde os wearables, que permitem a recolha de sinais vitais e medidas de saúde, por exemplo, relógios ou smartbands, até equipamentos de medida mais, eu diria, mais médicos, conectados e mais específicos, como sejam os glicosímetros, oxímetros, tensiómetros, eletrocardiogramas, enfim, todo um conjunto variado de dispositivos. Portanto, a estas duas plataformas e mais concretamente a esta segunda, que é o Smart Assisted Living, nós temos vindo a explorar a introdução de diversas valências e há duas principais. Uma são os bots, portanto, que é a tecnologia que nós temos associada à plataforma Smart IL, que permite a interação dos utentes através de linguagem natural
para até triagem, diagnóstico, e, por exemplo, nós aplicámos esta tecnologia dos bots no SNS 24 no início da pandemia, portanto, para aliviar aquela carga inicial que tivemos nas chamadas para o SNS 24, e também é utilizada para a recolha, na mesma forma, de linguagem natural, de sintomas ou medidas para alimentar os dados de acompanhamento de pacientes a ser acompanhados. A outra valência que temos estado a introduzir é a Big Data e Machine Learning para a utilização de dados históricos de saúde para efetuar a predição de diagnósticos ou de riscos. Nomeadamente no caso da oftalmologia, nós estamos a trabalhar com o Centro Clínico de Coimbra para identificarmos ou para ajudarmos no diagnóstico, isto é, detectando padrões através dos exames que são feitos quando é feita uma consulta inicial e as consultas subsequentes. Nós identificamos padrões que nos levam a sugerir ao médico qual é o diagnóstico e e mais à frente queremos, obviamente, ir também para fazer uma proposta de prescrição. E é isso que, basicamente, nós temos estado a trabalhar na Altice Labs, na área da saúde, são estas duas plataformas, com estas valências que eu acabei de referir. Muito obrigado, Alcino. Já volto aí assim. David Cristina, a Fosun também tem no setor da saúde um dos pilares do seu ecossistema. De que forma é que a inovação tecnológica contribui para o desenvolvimento do vosso portfólio de produtos e serviços? Olá, boa tarde a todos. É uma ótima pergunta e uma que não tem uma resposta simples ou rápida. Então, como o Ricardo disse muito bem, a Fosun tem três grandes pilares. Tem o pilar financeiro, que inclui bancos, seguradoras, instituições de investimento. Tem o pilar que nós chamamos da felicidade, que inclui marcas de turismo como o Club Med, mas também cerveja como a Tsingtao ou o Cirque du Soleil, que são tudo marcas bem conhecidas. E depois temos a saúde, que na verdade é o principal pilar, ou aliás o pilar inicial da Fosun. E dentro da saúde, a Fosun preenche toda a cadeia de valor. Lá está, a Fosun é uma empresa muito grande, não é? Nós costumamos dizer que somos a empresa maior que ninguém conhece. Dentro da cadeia de valor nós temos a quarta maior empresa farmacêutica da China, temos hospitais na China e fora, temos também empresas de medical devices, de biológicos, somos o maior acionista privado na maior cadeia de farmácias na China, que é muito grande também. E então, a razão por que eu estou a dizer isto tudo é porque nós, inevitavelmente, temos que ter inovação tecnológica e, em particular, inovação digital dentro deste ecossistema, mas em várias frentes. Ou seja, vou citar se calhar aqui caso a caso, sem conseguir ser completamente extensivo, ou exaustivo, aliás. Dentro da farmacêutica, nós temos, como disse, uma grande empresa farmacêutica na China, e as grandes empresas farmacêuticas têm que ser levadas por inovação no medicamento, ou seja, isso é o principal driver financeiro destas empresas. E a China tem uma situação particular, é um mercado que está bastante atrás da Europa e dos Estados Unidos a nível de inovação tecnológica na biotecnologia, bastante mesmo. Já o mesmo não é o caso, por exemplo, para a AI. Aí eles estão à frente da Europa por bastante e estão quase equiparados com os Estados Unidos. Então, uma área muito interessante na qual eu tenho procurado investir e desenvolver é a área de inteligência artificial aplicada a drug discovery, ou seja, tentar saltar alguns passos iniciais para encontrar alvos terapêuticos, para tratar certas doenças, e também para criar as moléculas que depois vão fazer o targeting desses alvos, ou seja, desenvolver medicamentos, no fundo, através da utilização de algoritmos de inteligência artificial. Isso é uma tendência nova, há várias empresas a trabalhar nisso, Exscientia ali na Escócia, Cíclica no Canadá, Benevolent AI, que é muito conhecida, há uma série delas, e que têm todas feito parcerias com grandes farmacêuticas. Para a China, ou para o mercado chinês, isto é particularmente atrativo porque o mercado chinês é mais recente, então pode construir os seus mecanismos de inovação do zero, que é uma coisa que se nós formos a uma Pfizer, uma GSK, uma Novartis, não é assim, porque eles têm
pelotões de cientistas lá dentro, com décadas de carreira, que se calhar não veem com muitos bons olhos de repente verem-se substituídos por algoritmos de inteligência artificial. E então isso permite, de facto, que na China seja possível começar com estas coisas e avançar com estas coisas mais depressa. Isso no campo da pharma e da biotech. Noutros campos, por exemplo, os diagnósticos, nós temos estado muito ativos, peço desculpa, está aqui a passar um avião, nós temos estado muito ativos no diagnóstico ao cancro, nomeadamente a utilização de inteligência artificial para fazer diagnóstico de cancro muito cedo, através de amostras sanguíneas. Há algumas empresas com quem temos procurado trabalhar, sediadas nos Estados Unidos, como a Freenome ou a Guardant Health, são empresas muito conhecidas agora a trabalhar neste espaço. Nós achamos que aí também é um espaço extremamente interessante, em particular na China há um conjunto de cancros que são muito mais frequentes lá, por questões genéticas e por questões também de hábitos alimentares, e nós estamos a trabalhar ativamente em tentar entrar nesse mercado. Também a análise de imagem por AI, nomeadamente para tratamento de feridas crónicas, feridas diabéticas, isto também é uma área que nós estamos interessados. Tudo dentro do AI e do digital. Se calhar, de uma forma até mais relevante para o tema desta conversa, a Fosun, lá está, tem muitos tipos de negócios diferentes dentro da saúde, e um dos principais focos que nós temos tido, dentro da saúde e não só, é criar um ecossistema digital em que o nosso cliente, por assim dizer, entra e tem, dentro daquilo que nós podemos, todas as suas necessidades servidas ao longo da sua vida. Ou seja, nós temos, através do nosso ecossistema, nós podemos oferecer desde serviços de saúde, com hospitais, mas também seguros, mas também férias, serviços bancários, e nós tentamos, e porque sabemos claramente que estes serviços são diferentes ao longo da vida da pessoa, nós tentamos fazer uma customização e uma adaptação destes serviços à pessoa ao longo da vida dela. E para isto temos ferramentas digitais integradas, com uma base muito, muito forte de inteligência artificial, que fazem esta gestão. Estamos inclusive a desenvolver as nossas próprias ferramentas de telemedicina, isto na China, mas além da China nós também temos uma ligação muito forte com o Grupo Luz Saúde, como sabem, e o próprio Grupo Luz Saúde também está a investir fortemente na parte da digitalização da saúde e dos serviços de saúde, nomeadamente da telehealth, não é? Da saúde à distância. David, Pronto, se calhar ficávamos por aqui, que eu voltava depois a ti. Sim. Era o que eu ia dizer. Algo que disseste. E é engraçado que a Fosun eu penso que é já bastante conhecida, mas ao mesmo tempo desconhecida. E é muito mais conhecida em Portugal para a área financeira do que, penso eu, por a área da saúde. E eu não tinha a noção que na área da felicidade a cerveja também entrava, mas portanto realmente faz todo sentido. Eu passava agora para o José Paulo, e ainda há bocadinho estava o David a falar da questão da telesaúde, e portanto a Opcare é uma empresa especializada na área da saúde, e eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre a empresa e de que forma é que vocês se diferenciam no mercado. Claro, então, obrigado, Ricardo. Bom, vou explicar um bocadinho o nosso percurso. Nós ainda somos uma startup com 8 anos. Na área da saúde, eu costumo brincar com os meus sócios que são 10 anos sempre em startup, até temos um produto final, que é como um medicamento. Bom, então eu fundei a empresa em 2012, o objetivo era criar um hospital em casa, portanto nós o que fazemos efetivamente, e aquilo que era a minha missão na altura e visão, era criar tecnologia que permitisse uma monitorização remota de doentes crónicos a partir de casa e evitar que eles efetivamente fossem institucionalizados. Pronto, esse é efetivamente o nosso core. Fizemos um caminho muito grande, principalmente em termos de POCs, que não foi só em Portugal, portanto nós quando fizemos pilotagem na Espanha, na Bélgica, Holanda, França, e sempre a experimentar na área hospitalar aquilo que é doentes crónicos que num determinado tipo de grau de doença, em que efetivamente conseguimos recolher informação, como oximetrias, glucoses, etc., e a partir daí podermos ter um care pathway efetivamente e definir o que era o melhor acompanhamento para aquele doente e tomar uma decisão clínica em cima disso. O que é que nos diferenciou? Eu já trabalhava há algum tempo nestas áreas e aquilo que eu criei foi efetivamente um sistema de triagem, e agora fala-se que é a inteligência artificial, portanto
eu falo em algoritmos, mas efetivamente foi toda a construção de algoritmos clínicos que olha para a informação que chega a partir de casa e que tria e classifica tudo aquilo que é o doente, e nessa primeira linha, no fundo, tem uma intervenção logo, que pode ser mais automatizada, com bots ou menos, depende também das circunstâncias da pessoa que está à frente, não é? Uns que aceitam mais, outros não têm capacidade para aceitar, portanto depende também da acessibilidade, mas efetivamente permite que esse centro de triagem faça um acompanhamento direto ao doente. Esse é aquilo que nós desenvolvemos, que é o nosso core e o nosso IP, direi assim. Para recolher esta informação, logo em 2012 nós desenvolvemos tudo em mobile health. Eu acreditava que o smartphone ia passar a ser o gateway. Portanto, hoje o que temos é um aplicativo de saúde que está em Android e iOS, está hoje disponível a nível mundial. O que é que significa? Que uma pessoa basta fazer o download, consegue conectar 27 fabricantes hoje de medical devices, que podem passar desde as Ronins, às A&Ds, até depois aquilo que é mais wellness, como as Fitbits e Garmins, portanto tudo isto está integrado em ecossistema, e o que permite logo é de lá o centro de triagem, que pode estar mais humanizado ou mais automatizado, fazer o acompanhamento clínico e depois decidir se vai ao médico ou não. O que é que nós provamos e está publicado já pelo Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, em Portugal? Nós tivemos 3 casos em Portugal já publicados, um na área de EPOC, portanto respiratórios, por exemplo com o Hospital de Coimbra, em que diminuímos em 50% o reinternamento hospitalar dos doentes e em 30% as visitas às urgências. Isto durante 3 anos, portanto, que estivemos a monitorizar, estamos há 5 anos a monitorizar este tipo de doentes, mas em 3 anos conseguimos ter este racional. Também, sob o ponto de vista do processo, por exemplo, com a Covilhã fizemos a insuficiência cardíaca, e na insuficiência cardíaca o impacto ainda foi maior, porque aí já começamos a implementar algoritmos de predição, efetivamente, o que é que nos permite que, em diminuir em 56% o reinternamento hospitalar do insuficiente cardíaco, como detectamos mais cedo a deterioração, diminuímos em 45% a hospitalização e diminuímos em 85% os episódios de urgência. Para terem ideia, poupamos em média 47 mil euros por doente. Okay? Neste caso, estamos a falar de Gold 4 de insuficiência cardíaca, que quando entram numa urgência o custo é brutal, em tempos médios de permanência, para terem ideia, estamos a falar de 20 dias de permanência dentro de uma cama hospitalar com tudo de intensivos, portanto, com todo esse custo. Portanto, é isto que nós conseguimos evitar. Portanto, quando nós implementamos o projeto, é isso que nos diferencia, é que eu montei todo o projeto como um processo. Para mim é como se fosse uma fábrica. Portanto, eu consigo facilmente colocar de lado lá e distribuir, porque hoje pelas stores, Google e iOS, uma distribuição rápida em mercado, de acesso à plataforma. Do outro lado, uma tecnologia que permite uma triagem clínica imediata e redefinição de risco, com uma intervenção online. O vídeo para nós, a teleconsulta, agora é que está na moda, nós já temos isto há muitos anos, portanto, mas efetivamente a teleconsulta para nós era um meio de contacto para com o doente, e depois aí é que há uma decisão se vai ao médico ou não. Para terem ideia, por exemplo, com os DPOCs em 5 anos, menos de 1% vai ao médico hoje, porque o centro de triagem consegue resolver o caso e continua em casa, sem ter que ir ao hospital. Portanto, isto é, sob o ponto de vista operativo e de custo, porque é aquilo que nós olhamos, é uma redução brutal. Tivemos um passo muito interessante, portanto o nosso investimento é todo privado, é private equity, é meu e de mais alguns sócios meus, já investimos uns milhões. Terminamos a fase 1 de desenvolvimento da plataforma no ano passado, também para fazer, e fizemos uma coisa que em Portugal não é comum, que é um equipamento médico. Hoje somos uma empresa com software que é um equipamento médico, estamos a cumprir hoje o regulamento europeu, que nos permite entrar em alguns países, porque hoje os mobile health vai ser uma prescrição como um medicamento e que é subsidiado pelo Estado, portanto significa que também já estamos aí nesse patamar, com muito orgulho. Muito obrigado, João Paulo. Em 5 minutos. Está ótimo, está perfeito. Nuno, eu passava agora para ti, há bocadinho o David falava também disso, vocês usam a tecnologia para fazer algo fantástico, não é? Eu acho que toda a gente torce para que vocês consigam efetivamente contribuir, que é para a cura do cancro. Podes falar um bocadinho da Salmaves e daquilo que fazem? Sim, obrigado pelo convite, antes de mais, e estendo obviamente o cumprimento a todos. Eu queria, falando um bocadinho sobre a Salmaves, dar uma ideia do que é que fazemos, nomeadamente daquilo que nos diferencia, e nessa vertente eu acho que a tecnologia aqui tem uma predominância muito grande a vários níveis. A Salmaves é uma empresa que nasce na academia e, portanto, nasce muito do trabalho experimental que é feito e nasce muito do trabalho que é feito pelos cientistas, que há pouco o David falava. E o que acontece é que a velocidade que se pede na academia é uma velocidade diferente daquela que se pede na indústria farmacêutica, nas biotechs hoje em dia, que é numa velocidade
que obviamente tem que acompanhar as necessidades do mercado e nomeadamente nesta área como a área da oncologia, não é? Que é uma área muito, onde aqui o tempo é crítico, nós precisávamos de avançar muito rapidamente. E, portanto, a Cellmaps, quando surge, como dizia há pouco, enquanto spin-off da Universidade Nova de Lisboa. Nós tínhamos identificado nos tumores uns açúcares que existiam, tínhamos desenvolvido umas moléculas e umas terapêuticas para endereçar estes açúcares que existiam nas células tumorais e, portanto, sabíamos que existia um potencial terapêutico na utilização destes anticorpos. E, portanto, o que nós fizemos foi fazer a translação para da tecnologia que nós tínhamos e incorporar numa empresa que o ano passado foi investida pela Portugal Ventures e pela Ovion Capital e, portanto, no ano de 2019 começámos formalmente com as nossas atividades e o que é que nós tentámos fazer? Tentámos, em Portugal, tínhamos o desafio aqui de montar uma biotech que fosse diria, o mais global e o mais internacional possível, que conseguisse ter aqui conseguisse ter um nível de desenvolvimento muito à semelhança daquilo que era o desenvolvimento das biotechs lá fora, mas à nossa escala, como imaginam, obviamente estamos a falar de níveis de investimento que são muito diferentes, o que nos obrigava a ter aqui uma estrutura que tinha que ser muito lean e que tinha que ser também muito optimizada. E para isso, logo aí, eu diria que a tecnologia entra na forma como nós gerimos os nossos processos internos. Portanto, a equipa é pequena, está a gerir imensos projetos e imensas CROs ao mesmo tempo e logo aí todos os processos internos são com base em tecnologias de gestão de projeto. Do ponto de vista da compliance, nós utilizamos muita digitalização, obviamente, para garantir que estes processos são mais céleres e não só também para garantir a segurança obviamente, dos processos, até porque do ponto de vista da diligence, do IP, todas estas questões hoje em dia obrigam aqui eu diria que a processos mais apertados. Mas depois, em todo o R&D, há um tempo que nós conseguimos, e o David falava há pouco sobre isso, que há um tempo que nós ganhamos quando começamos também a colocar aqui camadas de inteligência artificial no desenvolvimento dos nossos candidatos e depois no assessment, na avaliação que fazemos da sua eficácia e da sua segurança. E hoje em dia nós sabemos que utilizando determinadas plataformas e algumas companhias que utilizam estas camadas de inteligência artificial, nós sabemos que podemos ganhar muito tempo. Portanto, o tempo que nós despendemos no laboratório hoje em dia consegue ser reduzido, porque a quantidade de informação que nós conseguimos obter dos ensaios que vamos fazendo, de alguns pacotes de ensaios, obviamente, que vamos fazendo, nós conseguimos reduzir esse tempo e conseguimos optimizar a forma como fazemos depois essas validações e desenvolvimento destes candidatos. Portanto, eu posso dar um exemplo, nós acreditamos que temos um processo tão eficiente e tão lean que uma equipa pequena, com obviamente uma equipa relativamente sénior, mas com uma equipa pequena nós conseguimos ter neste momento 4 programas com os pacotes, eu diria, de prova de conceito in vivo, ex vivo e in vitro, devidamente já finalizados, até ao final do ano estarão devidamente finalizados, que é uma coisa, eu diria que também não é muito usual nesta indústria, mas também só acontece porque nós, lá está, temos também muitos processos virtualizados, temos muita eficiência no processo interno, mas também vamos beber muito às várias ferramentas tecnológicas que nos permitem ter dados que nos fazem fazer cortar alguns cantos. Portanto, eu diria que sim, claramente, nomeadamente na área do biotech, o AI é fundamental. O AI e toda a tecnologia no geral. Não é? Obrigado, Nuno. Eu agora se calhar gostava de colocar uma questão a duas pessoas, ao Alcino e ao David, e se os dois, porque acho que tem a ver com duas coisas. Uma coisa que há bocadinho o David disse, e que eu aqui ressaltei, que é o cliente entra e tem todas as necessidades servidas ao longo da sua vida. E já vou voltar a isto. E todos vocês falaram em inteligência artificial. Eu recentemente li um livro, O Homo Deus, que se calhar alguns de vocês também já leram, que ao mesmo tempo me deixa fascinado e assustado.
E quando eu ouço alguém dizer que uma pessoa, desde que nasce até que morre, entrou no radar e deixou toda a sua informação de como vive, quem é, qual é a sua informação de saúde. Eu até achei interessante, no caso da FOS1, que tem a parte financeira, a parte da felicidade e a parte da saúde. Eu não sei sobre alguma coisa, ainda deve sobrar, mas neste momento não consigo pensar. E a minha pergunta aos dois, até por aquilo que são as vossas entidades e, portanto, e por tudo o que fazem, como é que, para onde é que nós caminhamos? Ou seja, de que forma é que esta evolução, que é fabulosa em termos de tudo aquilo que nos pode possibilitar, como é que também nos pode vir a escravizar ou a acabar com aquilo que é a nossa privacidade e a nossa individualidade? Bom, eu posso começar. Acho que todos os saltos tecnológicos, todos os saltos disruptivos, houve este receio, não é? Houve sempre alguma angústia sobre o futuro e a tecnologia, como é que nos ia mudar, até a própria humanidade em si, os valores que sempre temos vindo a defender. Mas eu acho que as coisas conseguem-se com o equilíbrio, não é? E de facto, eu acho que a medicina e a saúde podia estar muito mais avançada se pudéssemos tirar partido de todo o manancial de dados que são produzidos, toda a informação que é produzida por nós. E eu digo já, faço aqui um caso específico, mais ou menos, de uma determinada área. Nós vamos muitas vezes a um médico e se estivermos a trabalhar sempre com ou se usarmos sempre o mesmo laboratório de análise, nós conseguimos ter um histórico no site do laboratório, não é? Mas se formos a um outro laboratório por qualquer razão, ou porque este que nós usamos normalmente não tem este tipo de exame ou qualquer outra coisa, nós perdemos esse histórico. E portanto, é assim, de facto, seria incrível se nós pudéssemos ter uma única ferramenta, um único sítio onde eu tinha as minhas análises. As análises são minhas, os dados são meus. Eu partilho-os com quem quiser. Se quiser, partilho com o médico que está à minha frente. Eu acho que isto seria um salto fantástico. Depois também, todos os hospitais, todas as universidades, hospitais universitários ou hospitais que têm investigação e laboratórios, fazem experiências, não é? Fazem testes com determinados medicamentos e veem a reação dos pacientes. Essa informação é perdida, ou só está dentro do médico ou da equipa médica que está a tratar aquele paciente, ou dentro do hospital, ou dentro daquele centro de investigação. Portanto, toda esta partilha de dados, que pode ser anonimizada, eu acho que não há soluções para que estes dados sejam anonimizados, poderia ser extremamente útil para encontrar mecanismos e medicamentos mais eficazes, mais rápidos, para atacar determinados problemas. Portanto, eu acho que, de facto, obviamente, não podemos esquecer a questão da privacidade, a questão da invasão da nossa vida, mas às vezes temos que pôr nos dois pratos da balança entre sobreviver ou partilhar aquilo que é a nossa privacidade. E eu acho que há sempre um equilíbrio e há de haver maneira de nós podermos decidir com quem partilhamos a nossa informação. Tem-se falado em registro de saúde eletrónico. Eu não consigo perceber porque é que não é utilizado ou não é mais divulgado. E esta questão de termos os dados num único repositório que é nosso, que é meu, que partilho com quem quiser, acho que seria fantástica e útil e seria um passo bastante disruptivo na aplicação dos cuidados de saúde. Ricardo, essa é uma pergunta que é uma pergunta que eu adoro pensar sobre isso, é uma pergunta que me é bastante próxima, mas vai ser um momento aqui em nenhuma alhada. A FOS1, sendo uma empresa chinesa, naturalmente que tem uma relação diferente com os dados que os europeus têm, em particular os europeus mais até do que os americanos. Por isso é uma preocupação que muitas vezes eu vejo menos lá do que veria cá. Mas, entretanto, o que eu posso dizer já é que, sem dúvida nenhuma, estou de acordo com o Alcino, há imensas vantagens para serem recolhidas através desta utilização da inteligência artificial como termo assim muito vasto, para analisar tendências e para analisar Big Data, porque há uma série de, além das coisas que estão perdidas, porque a informação que está perdida porque não está sistematizada, a inteligência artificial permite-nos detectar padrões que nós não conseguimos detectar de outra forma. Por isso é indiscutível que há aqui muito valor clínico a vários níveis para acrescentar.
seja a nível de ajudar os médicos a tomar decisões, seja a nível de ajudar os pacientes a entender os resultados, seja a nível de desenvolvimento de drogas, isso é tudo indiscutível. Agora, o que nós estamos neste momento a viver, e isso é de facto muito interessante, nós estamos a viver uma altura em que as tecnologias já existem há tempo suficiente para nós começarmos finalmente a perceber as consequências negativas das tecnologias, que é o que se vê, por exemplo, nas redes sociais e tudo isto. E tudo isto se resumirá a uma questão de regulação, não é? Porque há um momento, como houve historicamente com muitas outras tecnologias e muitos outros fenómenos sociais, há um momento em que estas tecnologias já estão a ser usadas contra nós. Porque a partir do momento em que estes dados todos, não é, nomeadamente num ecossistema como o da FOSUN, em que nós temos tantos dados sobre o consumidor, a partir do momento em que estes dados podem ser usados para modular o nosso comportamento, fora do nosso controle, ou seja, uma coisa que nós não temos capacidade, efetivamente, para controlar ou para decidir, isso é uma coisa que tem que ser regulada de alguma forma. Nós temos visto isso muito com as redes sociais, os Facebooks da vida, que estão agora a sofrer esse pushback, porque, tal como tantos outros impulsos que nós temos enquanto seres humanos, como o jogo e essas coisas todas, tem que haver alguma regulação, porque senão estamos tramados, não é? Porque estas coisas do AI são ótimas depois a perceber como é que nos utilizam e como é que mudou o nosso comportamento enquanto consumidores. Por isso, eu acho que é uma altura muito, muito entusiasmante, mas não há uma resposta para isso. Acho que tudo se resume à regulação e a prestar muita atenção, muita atenção a isso. Mas é curioso porque eu vi uma apresentação da FOSUN, logo quando entrei, que mostrava esta história toda, o ecossistema todo, desde que a pessoa nasce, a família, depois quando a pessoa cresce e até que está velhota, e de facto aquilo é um bocadinho orwelliano, não é? Se a pessoa não vira bondade por trás daquilo, é uma coisa um bocadinho orwelliana, mas faz parte, não é? Temos é que conseguir regular a parte negativa e tirar só a parte boa, por assim dizer. Eu vou ter que mudar o assunto, senão este assunto dá-me vontade de falarmos aqui umas 5 horas sobre ele. Mas sem dúvida é fantástico o tempo em que vivemos e os desafios em que nos encontramos, para o bem e para o mal, e portanto vamos ter que encontrar aqui, enquanto sociedade, soluções para equilibrar isto. E agora também se calhar colocar uma questão aos dois, ao José Paulo e ao Nuno, que tem a ver um bocadinho com aquilo que vocês há pouco diziam. Ambos falaram no capital de risco, no private equity, como fazendo parte, no fundo, estando a montante das vossas empresas ou estando a suportar o desenvolvimento e o crescimento das mesmas. De que forma é que consideram, não só pela vossa experiência própria, mas também por aquilo que conhecem de outras startups, principalmente nas áreas das ciências da vida, nas áreas onde são precisos investimentos muito fortes, importante, e o que é que o capital de risco nas suas várias vertentes, as business angels, capital de risco, private equity, portanto, o capital de risco em sentido lato, de que forma é que vos ajudou ou ajuda outras empresas a poderem desenvolver os seus projetos? Posso começar se quiser. É muito simples. Eu tenho uma visão particular porque, felizmente, como colaborei com muita parte internacional, eu vou dizer que algumas coisas também espero que não me crucifique. Primeiro, Venture Capital em Portugal não existe, ok? Portanto, não existe. O Venture Capital em Portugal quer investir sem risco. E depois, quando vai a startups, quer ficar com tudo exatamente para cobrir o não risco que querem ter, que significa que eliminam à cabeça um ecossistema empreendedor. Se vocês virem na taxa de sucesso das nossas startups, é terrível, é eliminado quase à cabeça, porque efetivamente as venture capitals, quando vão em negociação, comem capital não respeitando aquilo que é o fundador, aquilo que é desenvolvido e que está já desenvolvido e feito investimento sobre esse desenvolvimento, etc. Portanto, isso é hoje uma realidade. Portanto, nós confrontamos isso todos os dias quando nos batem à porta. Felizmente a guerra tem sido ao contrário, batem-nos à porta, portanto, e vemos isso. O que é que aconteceu? O Pequeno não é uma startup normal. E porquê é que eu digo isto? Porque eu, quando em 2010 desenhei o projeto, lá nasce também no MBA, quando desenhei o projeto, nós, para iniciar só, pedimos logo 700 mil à cabeça. Em Portugal, não sei se há startups que tenham começado com 700 mil euros. Em 2010, quer dizer, em 2012 conseguimos arrancar com 700 mil em capital. E depois crescemos para 2 milhões, ok? E isto continuamos a ser startup. E felizmente tem o mesmo corpo societário que eu costumava dizer, ainda continuam a ser os 3 Fs, né? Os Family, Friends and Fools, portanto que estão no mesmo corpo societário, que acreditam naquilo que fazemos e que continuaram a investir ao longo deste tempo. Agora, felizmente, estamos aí para aquela fase que nos interessa, que é capital intensivo para expansão, não é?
Mas, efetivamente, esta parte inicial das startups, o problema é que o investidor hoje em Portugal não vê, efetivamente, a startup como deve ver e que é visto na Holanda, ou é visto no Reino Unido ou nos Estados Unidos, porque eles lá protegem o próprio fundador. Eles, quando investem de forma a que o fundador possa ter a liberdade de continuar a existir, e existir é também dar de comer à família. E se vocês reparam, normalmente as startups, quando começam em Portugal, o fundador tem que pôr tudo e endividar-se e fazer mais alguma coisa, e chegam ao fim também não têm um conforto de ninguém, nem do próprio Estado, porque a maior surpresa que eu tive na minha startup foi no primeiro ano para pagar IRC, quando estou a fazer investigação e desenvolvimento e investimento brutal, e o Estado cobra-me IRC, certo? Portanto, é a loucura. Portanto, por isso, investimento em Portugal, esquecer, é tudo um show-off, é mesmo show-off, é show-off. Dou um exemplo da Silicon Valley, porque quando olham para os Estados Unidos, porque é a Silicon Valley? É simples. O investidor nos Estados Unidos, quando alguém aparece com uma ideia, eles dão à cabeça, depois de fazer o rateio, dão 100 mil euros, ou 100 mil dólares no caso, ao indivíduo para desenvolver a ideia e fazer um business plan correto. E dá-lhe um tempo, dá-lhe assim, ok, você tem 3 meses para me apresentar então efetivamente um business plan correto e a desenvolver. Ele tem 3 meses para chegar lá. Ele não lhe exige, devolva os 100 capas. No fim, ele 3 meses cumpre, apresenta um plano digno, ele diz, ok, agora toma $500 000, normalmente é assim, toma $500 000 e agora vai fazer o primeiro protótipo. E tem 6 meses para me apresentar um protótipo. Okay? O que é que significa isto? Significa que praticamente num ano nós conseguem passar de uma ideia a um protótipo e não exigem os 500k. A partir do primeiro protótipo, quando eles avaliam e dizem, não, isto tem viabilidade, então aí é que vão para escalar e depois vêm os milhões e aquela coisa toda que acontece em Silicon Valley. E aí sim, depois há todo o comprometimento. O que é que eu quero dizer? Nós, em Portugal, não existe isto. Não existe. Na Europa, estão a tentar dar a volta. Há alguns fundos, por exemplo, principalmente na Holanda e na Inglaterra, que conseguem fazer esta tipo de perspectiva. Mas se olharmos para o ecossistema hoje de investimento, mesmo na Europa, comparado com o americano, é muito baixo. Quer dizer, aliás, veio agora o relatório, né? O maior investidor em Portugal é os Estados Unidos, né? Portanto, é um contrassenso. É essa a minha experiência. Isto é, para ser startup em Portugal, ou temos uma capacidade logo de internacionalização, estar logo com isso em visão, cujo nosso produto é um piloto, em Portugal é o piloto, e depois vamos logo para fora e tentar ver se tem consistência fora, ou então morre à cabeça, porque nós só somos 10 milhões. Há bocado estava a ouvir os indianos, eu tive a sorte de estar na Índia, e é isto, nós só somos 10 milhões, eles uma cidade, tem muitas cidades com 10 milhões. Pronto, e depois isto é o racional. A China, é óbvio, tem muitos milhões em cada cidade, portanto, está a massa crítica. Muito bem. Nuno, e tu, a tua experiência? Eu confesso, e isto acaba por ser interessante, eu confesso que tenho uma opinião aqui um bocadinho mais otimista relativamente a isto. Consigo perceber aquilo que agora interessante o José Paulo estava a falar, mas confesso que tenho uma visão um bocadinho diferente. Acho que as coisas estão de facto a mudar, mas acho que, lá está, também muda muito e eu não sou seguramente sobre o ecossistema a melhor pessoa neste painel a falar sobre isso. Há aqui seguramente pelo menos uma ou duas pessoas que têm seguramente uma visão mais internacional e que têm benchmark para poder falar sobre isso. Eu vejo obviamente na perspectiva do empreendedor, mas eu diria que aqui enquanto empreendedor senti esse apoio por parte dos VCs, porque também houve uma mudança, nomeadamente nesta área, mas também sinto que acho que há uma falta de formação empreendedora em Portugal, muito honestamente. Eu acho que as empresas, hoje em dia já vemos muitos PhDs com muita vontade, mas também com alguma bagagem que foram adquirir lá fora, com alguma experiência que foram adquirir eventualmente que já têm, pela curiosidade que têm, também pelas ambições que têm escala, falo isto em perspectiva mental, têm mundo, têm uma visão holística do que é o mercado e, portanto, há bocadinho quando o José Paulo falava sobre, um empreendedor faz um business plan, às vezes é um problema, não tem a ver com os projetos, há muito bons projetos, mas depois não há equipas, depois as pessoas não sabem meter um projeto, já vi muitos projetos que há muitos planos de negócio, que honestamente, mesmo acreditando na tecnologia, eu próprio, enquanto empreendedor, se tivesse muito dinheiro, não colocava lá dinheiro. Isto é capital de risco, como dizia há bocadinho o Ricardo. E o capital de risco o risco tem que ser reduzido. Aliás, a redução é feita
ou por boas tecnologias, ou por boas tecnologias e boas equipas, e estas coisas todas têm muito a ver sim com o ecossistema, mas em Silicon Valley há uma cultura de empreendedorismo que não há em Portugal e obviamente há uma cultura de investimento que não há em Portugal, portanto eu acho que é tudo uma questão do ecossistema. Para dar concretamente o meu exemplo, a Selmabs foi o processo de levantamento de capital não foi com base na ideia. Portanto, nós tínhamos uma patente, o que nós fizemos foi, cada um arriscou, obviamente, e eu aqui também concordo, acho que o risco serve para os dois lados e às vezes o risco é demasiado centrado nos fundadores, mas nós tivemos um ano a levantar, a falar com os Big Pharmas antes de levantar capital, portanto o que nós fizemos foi adequar o projeto e a tecnologia que tínhamos ao mercado e depois disso, depois de termos aqui alguns carinhos de algumas Big Pharmas, fomos levantar capital. Portanto, eu acho que às vezes falta noção do mercado a muitos empreendedores, falta muita capacidade de gerir uma empresa por parte dos empreendedores. Muitas das vezes as pessoas montam empresas limitadas e depois pedem a contabilidade a alguém e depois entretanto montam, contratam umas pessoas e depois fazem muito bootstrap e quando damos conta temos um ecossistema feito de empresas muito amadoras e portanto eu diria que temos um ecossistema à medida, e isto aqui se calhar é mais polémico, mas é um bocadinho é a minha ideia. Nós temos um ecossistema muito, muito ajustado ao tipo de empreendedores que temos, que já vamos tendo completamente diferentes, é o tipo de VCs que temos e de business angels que temos. Eu posso-vos dizer que eu não queria levantar dinheiro inicialmente em Portugal. Levantámos dinheiro em Portugal porque, de facto, os investidores com quem estamos são investidores que percebemos que, neste momento, desta forma, já têm o nível de sofisticação que uma empresa de biotech necessita e têm as pessoas para nos dar internamente esse suporte e também, lá está, também conseguimos levantar, de facto, o dinheiro que precisávamos e foi, de facto, bastante dinheiro. Mas isto tudo para vos dizer que eu acho que o ecossistema tem que se adaptar, é certo, mas acho que tem muito a ver também com a formação e a formação das pessoas e a disponibilidade das pessoas para criarem coisas cada vez mais sofisticadas, mas sofisticadas não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista corporate. Ou seja, uma boa tecnologia, não é com uma boa tecnologia que se vai montar uma empresa só. Eu acho que estas coisas são mais complexas e, infelizmente, ainda não há mercado, como dizia o José Paulo bem, não há mercado para isso acontecer. Não há estrutura, não há, as coisas são ainda muito vistas de uma forma familiar e muito básica. Nós falamos em compliance a uma startup e vou só finalizar com isto. Uma das primeiras coisas quando falava com algumas pessoas era, bom, mas tens um sistema de compliance interno, ainda não há informação, certo? Mas eu não vou tratar de compliance ainda antes, não é depois de ter a informação, eu tenho que a prevenir, não é? Eu não abro só o chapéu de chuva depois de estar à chuva, é antes de ir para a chuva que eu abro o chapéu de chuva, portanto tem que ser um bocadinho essa a perspectiva e cada vez mais profissional, mas eu diria que de uma forma não muito resumida, é a minha opinião sobre o ecossistema e sobre o papel das VCs, que é cada vez, eu acho, mais importante em Portugal. E porque também acho que começamos a ter VCs que já estão a acompanhar a evolução destes fundadores e destes empreendedores que são cada vez mais desenvolvidos. Não estamos a ouvi-lo. Desculpem que eu tinha aqui tirado. Eu estava a dizer que estamos quase a terminar, mas não queria terminar sem vos colocar a todos uma pergunta de resposta rápida e também dizer que assim, num painel destes não conseguimos debater tudo com profundidade, mas acho que aquilo que vocês no fundo aqui trouxeram e deixam não só o conhecimento sobre o assunto, mas também deixam pistas para que as pessoas pensem sobre os assuntos, que acho que é uma coisa muito importante e cada vez mais importante. O que é que eu queria perguntar a todos, com uma resposta rápida de todos, que é, como no âmbito Portugal para o ano, portanto, estará na presidência da União Europeia, que tem como um aspecto fundamental a relação Europa e Índia, a Índia que a nós portugueses sempre disse muito, pelo menos em termos da nossa identidade, eu acho que sem nós nunca sabemos muito bem o que é que ela é, mas portanto, tirando alguns portugueses que efetivamente tiveram uma relação muito próxima com Goa, etc., mas está no nosso imaginário, se calhar coletivo. De que forma é que vocês veem a evolução, no fundo, desta relação, eu já não diria Europa e Índia, mas Portugal-Índia, e de que forma ela pode ou não vir a afetar aquilo que é os vossos negócios e o vosso futuro? De uma forma muito rápida, se calhar 1 minuto cada um,
para terminar. Ricardo, ainda temos mais um bocadinho, a não ser que nos expulsem da sala. Ok, então estou aqui porque faltava um pouco. Sim, salvo alguma limitação de tempo. Ok, pronto, de qualquer maneira, se calhar um minuto cada um, que é para assim não correr muito risco de nos expulsarem a meio. Eu posso então talvez começar, até porque tenho experiência do mercado indiano. A Altice Labs tem negócios na Índia. Toda a Altice Labs não trabalha apenas para o grupo Altice, tem um mercado também externo. E na Índia nós tivemos a sorte de entrar num dos estados da Índia, que é Andhra Pradesh apenas, e temos tido um negócio bastante interessante a fornecer equipamentos que desenvolvemos para conectividade em fibra óptica. E as coisas, é preciso entender o mercado, é preciso entender as idiosincrasias locais. Cada estado é diferente, tem as suas leis, as suas regras, os seus atores, é algo bastante complexo, mas tem um potencial enorme. E portanto da experiência que eu tenho e que posso transmitir aos outros colegas do painel é que vale a pena tentar, porque o potencial daquele mercado dando certo é fabuloso. Acho que resumia nisto. David? Eu do meu lado gostava de ecoar que acho que é um mercado incrível. Nós na Fosun trabalhamos com uma empresa, comprámos uma empresa indiana chamada Gland Pharma, uma empresa de ótima qualidade que faz genéricos injetáveis, que são genéricos que requerem um controle de qualidade muito apertado. Temos uma relação ótima com eles, estamos muito impressionados. Acho que numa ótica da União Europeia era tentar ao máximo penetrar no mercado com aquilo que nós temos de melhor, que neste caso é tecnologia, é um mercado fantástico, muito grande, muito aberto a colaborar connosco, e poderia ser uma forma de nos tornarmos mais competitivos enquanto continente, porque os tempos que se avizinham não são fáceis, não é? Temos os Estados Unidos cada vez a fecharem mais, a China também. São as duas grandes potências que estão a surgir, nós temos que arranjar a maneira de nos impormos e de vendermos o know-how que temos. Eu diria que esse é um dos mercados mais interessantes neste momento. A América Latina ainda não se orientou e a África ainda também tem algum tempo para estar em condições. Essa seria assim a minha leitura muito rápida. Muito bem. Eu até já tenho medo de fazer perguntas ao David, porque é fácil uma pergunta, a resposta é: nós compramos uma empresa, portanto é cervejas, é financeira, é saúde, é Índia, portanto eu já não pergunto mais nada sobre nem nenhum setor, nem nenhuma geografia. Estou a brincar, como é evidente. José Paulo. Bem, eu tive a sorte porque eu tive o privilégio de estudar na Indian Institute of Management em Ahmedabad durante umas semanas e conhecer um pouco aquela realidade que é mesmo, como aqui já foi referido, é muito diferente. Agora, como o mercado é um potencial brutal, estamos a falar de mais de 1 bilhão de pessoas, não é? Estamos a falar de que, comparativamente, eles lá fazem mais ou menos este esquema, que há 400 milhões de pessoas muito pobres, mas há 400 milhões de pessoas muito ricas, portanto, que é quase a Europa toda. Portanto, e depois há 400 milhões ali no meio. Portanto, é isto, a Índia. E de facto constato essa realidade. Para o meu setor, MedTech, está em grande expansão na Índia. Aquilo que é telemonitorização, aquilo que é mobile health é um setor brutal. Para terem ideia, na altura que eu estive lá, já foi há alguns anos, mas eles tinham 60 milhões de novos utilizadores a aderir à rede móvel. Portanto, quando falamos por mês, portanto, o que era uma coisa que se nós somos 10 milhões, não é? Portanto, eles tinham 6 vezes mais por mês a aderir, novos aderentes à rede móvel. Portanto, neste momento eles têm uma cobertura para quase 800 milhões de pessoas em termos de smartphone, o que significa que poderemos utilizar um sistema rápido naquilo que é a sua comunidade. Portanto, é uma grande oportunidade para Portugal, porque eles veem Portugal como um grande aliado, não nos veem como um país, digamos assim, que lhes traga constrangimentos. Temos uma facilidade também porque nós adaptamos-nos bem. Lá são 100 e tal países, e efetivamente, nós pensamos que a Índia é um país, mas não, são 100 e tal países naquela amálgama, e que efetivamente conseguimos trabalhar com áreas geográficas interessantes. Na área de software, que também me toca, eles são brutais, eles, em termos daquilo que é desenvolvimento de tecnologia. Aliás, eles têm-me contactado e portanto, temos tido algumas conversas com grandes empresas lá de desenvolvimento
é brutal. Eles são muito, muito bons, efetivamente. Nuno. Do ponto de vista do biotech e das biofarmacêuticas, há na Índia uma biofarmacêutica, a Biocon, com quem tivemos já a oportunidade de falar algumas vezes, e na realidade há um potencial muito grande, nomeadamente de sinergias, até porque quando pensamos na questão dos custos e na redução de custos, há ali um potencial muito grande para fazermos alguns co-desenvolvimentos e muitas das vezes isso facilita quando nós não conseguimos levantar a quantidade de capital que às vezes necessitamos para fazer uma série de outras coisas noutros sítios. E, portanto, há obviamente aqui um potencial grande. Há na farmacêutica no geral, na área das ciências da vida no geral, aliás, eu recordo-me de ter trabalhado em várias empresas ainda na farmacêutica, e nós tínhamos um contacto muito próximo com eles e, portanto, do ponto de vista daquilo que é o potencial tecnológico, há ali um potencial imenso, e é óbvio que é seguramente uma oportunidade a explorar, e cada vez eles estão mais abertos e não há tantas barreiras, muitas vezes do ponto de vista cultural, como há noutras geografias, e portanto isso ajuda imenso, eventualmente também pelo histórico. Eu acho que isso facilita, portanto há aqui várias sinergias que podem ser seguramente alcançadas. Eu já agora também partilho aqui um bocadinho a minha experiência pessoal. Eu recentemente tive um filho que esteve um ano a estudar na Índia e tivemos com ele durante 20 dias recentemente e fizemos uns milhares de quilómetros na Índia, mas dizer que fez uns milhares de quilómetros na Índia é dizer nada, não é? Portanto, ficaram uns milhões por fazer. E, portanto, não tenho sequer a pretensão de pensar que fiquei a perceber a Índia, ou as Índias, como vocês diziam, porque passei por várias Índias e a sensação que tive é que passei por quase nenhumas. Agora, há uma coisa que me ficou e que foi uma sensação de que é um mundo onde tudo ainda é possível, ou seja, que está tudo a acontecer. E isso é algo... Aquela sensação que eu fiquei é que se eu hoje tivesse 20 anos, que era para aqui que eu vinha viver, porque o mundo vai acontecer aqui. É assim, está tudo... parece que está tudo a fervilhar, parece que está tudo, se vai descobrir tudo, muitas das coisas que nós noutros sítios já se descobriram e outras que ninguém descobriu, e portanto foi uma sensação fantástica. Eu espero sinceramente, enquanto português europeu, que o próximo ano seja um bom ano de aproximação e que para nós portugueses que nos possa abrir um conjunto de oportunidades. Pedro, eu não sei se está na hora de me despedir de toda a gente, mas eu pelo relógio penso que estaremos a acabar, não? Sim, já estamos ali a bater. A pescar. Exatamente. Antes de mais agradecer a todos, agradecer também a ti, Ricardo, como é óbvio aqui a moderação, mas agradecer também aos restantes convidados. Eu já agora tomei só aqui algumas notas, enfim, tive a sorte de estar a acompanhar algumas das sessões enfim, destes dias, desde o dia 28, e há aqui, à medida que iam falando, eu retive aqui algumas coisas. Por exemplo, falou-se ontem já temos cartão de cidadão com chip, porque não fazer uma coisa à la Visa, não é? Onde eu posso ter no meu cartão de cidadão informação médica, alergias, etc. Vou para qualquer lado poder usar esse tipo de coisas. Lembro-me também em algumas sessões referirem uma coisa que eu penso que é interessante, que é a questão da partilha e do ownership dos dados. É que muitas vezes também as pessoas não sabem o que é que se fazem com os dados. E é óbvio que há coisas que não se podem revelar, porque têm a ver com o negócio em si, não é? Mas se calhar há outro tipo de informação que poderia ser dada às pessoas para também se perceber quando há a utilização dos dados, para que fins é que esta utilização é feita. E muitas vezes essa informação não é muito vinculada. E por último também a questão já agora, e isso tem a ver um bocadinho com o projeto Digital Health Portugal, que eu penso que aqui alguns de vocês já aderiram, já são membros, e focando agora aqui um bocadinho na questão das startups portuguesas, é verdade que eu diria que às vezes aquilo que sobra em hard skills escasseia em soft skills de algumas empresas, mas eu penso que também há um grande desconhecimento relativamente, mesmo até à questão do papel do investidor, e falo também até, por exemplo, a nível até de fundos europeus, programas europeus, por exemplo, para um início, para uma startup,
contratação, de recursos humanos, etc., podia ser algo que poderia alavancar o negócio e depois mais tarde os VCs entrarem, etc. E apesar disso há um grande desconhecimento. Já não é aquela questão de, eu não preciso dos fundos porque eu tenho capitais próprios, é mesmo desconhecimento, porque esta geração nova já não está muito nesse mindset, há mesmo algum desconhecimento, e fechar com aquilo que o Ricardo disse, que tem a ver então com a questão da relação, não propriamente Portugal-Índia, mas União Europeia-Índia. Nós no Digital Portugal queremos, e já existe aqui uma aproximação ao Ministério da Saúde, queremos realmente fazer um summit em 2021, aproveitar o facto do nosso Primeiro-Ministro também ter aqui digamos um background com ascendência indiana e, portanto, fazer um summit que realmente aproxima os ecossistemas da União Europeia e da Índia, porque eu penso que ambos têm a ganhar com esta relação. Ok? Agradeço a todos, convido-os a assistir, eu penso que já começou a sessão no main room, ok? Ou se quiserem, podem ir até ao bar ou até à praia, às salas do bar e praia para conviverem. Bem-aja e obrigado a todos. Obrigado a todos, um bom fim de Obrigado. semana. Prazer, bom fim de semana. Yeah.